Boa noite. I'm a little overwhelmed Eu estou um pouco confusa aqui. Há muita coisa acontecendo. because you truly are family to me. Porque vocês realmente são família para mim. And coming here feels like I'm coming home. E vir aqui é como se eu estivesse vindo para casa. This morning I had a word Esta manhã eu tive uma palavra of how leaders are not to show compromise. de como os líderes muitas vezes não demonstram comprometimento. But tonight I want to talk to you about how to strengthen your families. Mas esta noite eu quero falar sobre como vocês podem fortalecer suas famílias. How to strengthen your church, Como fortalecer a sua igreja, your city, sua cidade and your nation. e a sua nação. So I wanted to take you on a small journey of the word. Então eu vou te levar em uma pequena jornada pela palavra. The Bible speaks about the last days A Bíblia nos fala sobre os últimos dias and the signs of the times. e os sinais dos tempos. It says in the last days there will be an increase of knowledge and technology. Diz que nos últimos dias haveria um aumento de conhecimento e tecnologia. And in the book of Daniel, chapter 12, verse 4, E o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, it says, "But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end." diz: Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. I remember as a child when the first computer actually came out. Eu lembro quando eu era criança, quando o primeiro computador veio à tona. And the first game on the computer was two sticks and a little beat going back and forth. E eu lembro que o primeiro jogo que foi lançado eram 2 palitos e uma bolinha vindo de um lado para o outro. And technology has gone in a rapid pace. E a tecnologia cresceu em uma velocidade grande. My son calls me ancient. O meu filho me chama de ancião, Me llama viejo. me chama de velho. But when you look at their games, they are first-person immersive games. Mas quando você olha agora os jogos, são jogos grandes, imersivos. Now we have the ability to reach knowledge with the touch of a button. Agora nós temos a capacidade de alcançar conhecimento tocando um botão. What took months and maybe years by a letter in the past, O que antes levava meses e até anos através de uma carta no passado, now in a moment with WhatsApp, we can speak to someone across the other side of the country, the Agora- other side of the world. agora em um momento, através do WhatsApp, podemos falar com uma pessoa do outro lado do mundo. So we see at the latter days that knowledge will increase, technology will increase. Então vemos que no final dos dias, dos tempos, a tecnologia e conhecimento cresceriam. Daniel also says that people's character will be magnified either for good or for evil. Daniel também diz que as pessoas seriam, Character. o caráter das pessoas iria se inclinar ou para o bem ou para o mal. In Daniel 12:10 it continues. Em Daniel 12:10 ele continua: Many shall be purified Muitos serão purificados, and made white and refined, alvejados e refinados, but the wicked shall do wickedly, mas os ímpios continuarão ímpios, and none of the wicked shall understand, e nenhum dos ímpios levará isto em consideração, but the wise shall understand. mas os sábios sim. The funniest thing about all of this increase of knowledge, A coisa mais engraçada de todo esse aumento da tecnologia it doesn't make people smarter. não torna as pessoas mais inteligentes, It doesn't make them wiser, não torna elas mais sábias, because wisdom comes from God.
Porque a sabedoria vem de Deus. The wicked can never understand the purposes of God. Os ímpios jamais poderão entender os propósitos de Deus. But as the people of God, Mas como povo de Deus, as we see knowledge and technology and information unfolding, enquanto vemos conhecimento e tecnologia se revelando, we begin to understand how God is working through the nations. começamos a entender a forma que Deus está trabalhando através das nações. How He's working through our generation. Como Ele está trabalhando na nossa geração. And with all the knowledge that we have, E com todo o conhecimento que nós temos, those who choose to follow wickedness will use knowledge in wicked ways. aqueles que escolherem seguir a iniquidade irão usar a tecnologia para se aprofundar em iniquidade. And part of the signs of the times is that there is a culture of compromise. E mais algo do final dos tempos é que haverá uma cultura de comprometimento. 2 Timothy 4:3 says this. 2 Timóteo 4:3 diz: For the time will come porque chegará o tempo when they will not endure sound doctrine, que eles não suportarão a sã doutrina. but according to their own desires, Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, because they have itching ears, juntarão mestres para si, they will heap up for themselves teachers. para si mesmos. We're living in a time where we have churches that are nothing but gatherings. Nós, nesse tempo, temos igrejas que são nada mais do que reuniões. They want to come and gather, Eles querem vir, se juntar, hear a feel-good message, ouvir uma mensagem que faz se sentir bem, get spiritual goosebumps, sentir arrepios espirituais, but they want their ears itched. mas eles não Or querem scratched. que as suas orelhas cocem. But when sound doctrine comes from the altar, Mas quando a sã doutrina vem do altar, they get out of their seat, eles se levantam they walk out the door. e saem pela porta. And God is calling us to be a generation full of sound doctrine. E Deus está nos chamando para ser uma geração Because cheia of- de sã doutrina. Because of the increase of wickedness, we need more sound doctrine. Por causa do aumento da iniquidade, nós precisamos aumentar a sã doutrina. Isaiah 29:13 says this. Isaías 29:13 diz: Therefore the Lord said, o Senhor diz, inasmuch as these people draw near esse, with their mouths esse povo se aproxima de mim com a boca and honor me with their lips, e me honra com os lábios, but they have removed from their hearts far from me, mas o seu coração está longe de mim, and their fear toward me is taught by the commandments of men. e a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Will you be the kind of people who honor God and follow through? Você será o tipo de pessoa que honra a Deus e o segue? Or will you only give him praise in your mouth, but your heart is far from him? Ou você terá um cântico na boca, mas o seu coração estará longe dele? God demands that we make our heart his throne. O Senhor demanda que façamos o nosso coração o seu trono. And so God says, because of the wickedness of this generation, Então Deus diz, por causa da iniquidade dessa geração, I'm bringing a refiner's fire. estou trazendo um fogo refinador. Jesus said you will be baptized by water, but there is another baptizer that will come. Jesus disse que vocês seriam batizados em água, mas um batismo maior virá. And he will baptize by fire. E ele batizará com fogo. Malachi 3:2 says, Malaquias 3:2 diz: who can endure the day of his coming? quem suportará o dia da sua vinda? Who can stand when he appears? Quem ficará em pé quando ele aparecer? For he will be like a refiner's fire and a launderer's soap. Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Because he wants to wash us clean with his word. Porque ele quer nos deixar limpos com a sua He palavra. wants to burn up all the impurities in our lives. Ele quer queimar todas as impurezas das nossas vidas. He wants to make you stand in the day of testing.
Ele quer que você esteja ação no dia de ser testado. He wants you to be able to challenge the culture of compromise. Ele quer que você seja capaz de desafiar essa cultura. He's going to cause you to realign your priorities. Ele vai fazer você realinhar as suas prioridades. Hold this for me. Yes. A little hot. Hay fuego. 1 Timothy 6:10. 1 Timóteo 6:10 It says, "For the love of money is the root of all kinds of evil." diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Money is neither good or bad. O dinheiro não é bom ou mal, It's the love of money. é o amor ao dinheiro. But it says some people Mas diz, algumas for money. pessoas, por dinheiro, have wandered from the faith desviaram-se da fé and pierced themselves with many griefs. e se atormentaram com muitos sofrimentos. God wants to realign the priorities of the church so we stop piercing ourselves. Deus quer realinhar as prioridades da igreja para que a gente pare de se atormentar com muitos tormentos. See, we've traded God's refining fire Vê, nós passamos pelo fogo purificador de Deus, for the teachings of men that cannot change. porque os ensinos dos homens não podem mudar. See, the devil really doesn't care if you're Christian or not. Sabe, o diabo não está nem aí se você é cristão ou não. What he cares about if you're effective or not. O que ele se importa é se você afeta ou não. Because if he gets you to the place of lukewarmness, Se você é efetivo, se ele pode te levar para o lugar de ser morno, you are not a threat. você não é uma ameaça. You can call yourself Christian all you want. Você pode se chamar de cristão o quanto quiser. You can raise your hands in worship. Você pode levantar as mãos e adorar. But if your character is light, is wanting, Mas se o seu caráter tem desejado, you have no power. tem deixado a desejar, você não tem poder. Your prayers hit the ceiling and come back down. Sua adoração toca no teto e cai. It says people will stumble and lose heart in the last days. E diz que as pessoas irão endurecer o coração nos últimos dias. Daniel continues in Daniel 11:35. Daniel continua em Daniel 11:35. Some of the wise will stumble Alguns dos sábios tropeçarão so that they may be refined. para que sejam refinados. See, if you're going through problems Veja, se você está passando por problemas and you're going through challenges, e por desafios, and there are times where you feel like you're stumbling, e há tempos em que você sente que está tropeçando, it's because God is refining your faith é porque Deus está refinando a sua so that you fé, can begin to walk with a measured step. para que você possa andar com um andar He maior. wants to get rid of the limp in your hip. Ele quer tirar, The limp. God, que no pueda ele andar. quer tirar quer fazer que você pare de mancar. Some of us, we think we're walking straight, Alguns de nós achamos que estamos andando retinho, bem, but because the path that we're walking on is uneven, mas porque o caminho pelo qual estamos andando we é end irregular, up hurting our hip, acabamos the machucando o nosso structure of quadril, our walk. a estrutura do nosso andar. I'll tell you a quick story Eu vou- before I continue. Eu vou contar uma história rápida antes de continuar. Years ago, Anos atrás, when we were younger in our marriage and my kids were really young, quando éramos mais jovens no nosso casamento e os meninos eram pequenos, I get up really early to go to work. eu acordava muito cedo para ir ao trabalho. And so I'd get dressed in the dark. Então eu me vestia no escuro. And one day I went and took two shoes, E um dia eu fui pegar os sapatos, a left and a right. o esquerdo e o direito. They were both black. Eles dois eram pretos. I put them on, Eu os coloquei, went to work, fui ao trabalho. and then sometime around the middle of the day during lunchtime, E em algum momento, no meio do dia, durante o horário de almoço, I went to go out to eat. eu fui sair para comer. And I had to walk through the mall. Eu tinha que andar pelo shopping. And I'm walking and I'm feeling pain in my knees. E eu estou andando e sentindo dor no meu joelho. And I call my wife, I say, honey, I think something's wrong with me. I have pain in my walk and in my knees.
E eu liguei para minha esposa e falei, amor, eu acho que tem algo de errado com o meu joelho. Eu estou sentindo dor enquanto eu ando. And as I'm talking to her on the phone, I look down at my shoes. E enquanto eu estou falando com ela, eu olho para baixo para os meus sapatos. 2 different shoes. 2 sapatos diferentes. One heel was this high, Um tinha um salto desse tamanho and one heel was this high. e o outro era assim, um pouco maior. And it's just like people's spiritual walk. E é assim também com o andar espiritual. It becomes uneven when you have one foot of a shoe in one type of walk. É assim quando você tem And when- sapato com uma altura de salto, de And andar. when you have another foot in a shoe with a different walk, E quando você tem outro sapato no outro pé com um andar diferente, you compromise your walk. você compromete o seu caminhar. Just the slightest difference. A menor das menores diferenças. And so we have a lot of spiritual people with 2 different shoes. Então temos muitas pessoas espiritualmente com 2 sapatos One shoe in the diferentes. church, Um pé na igreja, the other shoe in the world with o their own outro no priority. mundo, com prioridades And erradas. as they walk, they develop a limp. Enquanto eles andam, eles desenvolvem um mancar. And they're walking and they get used to the limp. E eles andando se acostumam a mancar. So that they don't even know that they are sick. Até que eles nem saibam que eles estão doentes. Hallelujah. They're going to stumble. Eles vão tropeçar. God's going to purify and make spotless until the time of the end. Deus vai purificar e fazê-los sem mancha até o fim dos tempos. Matthew 24:12 says this. Mateus 24:12 diz: Because of the increase of wickedness, devido ao aumento da maldade, the love of most will grow cold. o amor de muitos se esfriará. But the one who stands firm to the end will be saved. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Don't get tired in doing what God wants you to do. Não se canse de fazer o que Deus quer que você faça. People wait for and wait and wait and wait, and then they fall asleep spiritually. As pessoas esperam, 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 e então dormem espiritualmente. God, why haven't you made your word come to pass in my life? Deus, por que você não cumpriu sua palavra na minha vida? What's wrong with you, God? O que está errado com você, Deus? And God says, well, you got 2 shoes on. E Deus fala, quando você tem 2 sapatos, How can you walk into my purpose with 2 different shoes? como você pode andar no meu propósito com 2 sapatos diferentes? In the last days, there will be an attack on spiritual authority. Os últimos dias haverá ataque sobre a autoridade espiritual. Pastor, I want you to hear this Pastor, eu quero que você ouça isso, because there's been an attack on spiritual authority in this house. porque tem havido ataque na autoridade espiritual dessa casa. In the book of Judges, No livro de Juízes, there's a story há uma história of a war. de uma guerra. And the Lord delivered the Canaanites and the Perizzites into the people's hands. Can you show me? Canaanites and Perizzites. E o Senhor entregou os cananitas e os perizeus. Go to Judges 1:4-6. Vamos a Juízes 1:4-6 e ler. It says, then Judah went up, and the Lord delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand. Sorry, what? Juízes 1:4-6. 4-6. Which? Oh, this would probably be 5. Juízes 1:4-6. 4. Go to 4. Yes, Verse 4. right. Got it? Yes. Read it. Yeah. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. And they found Adonai Bezek in Bezek and fought against him, and he defeated the Canaanites and the Perizzites.
Eles mataram 10.000 homens em Bereque. E foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Then Adoni-Bezek fled, and they pursued him and caught him and cut off his thumbs and his big toes. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezek, his name means Lord of Lightning. He is the spirit of intimidation. Adoni-Bezeque, o nome dele significa que é o espírito da intimidação. And this king, E esse rei he attacked his enemies. atacou seus inimigos. He overcame 70 kings. Ele veio sobre 70. reis. Veio sobre 70 reis. And he cut off their thumbs. E cortou os dedões das big mãos e dos toes. pés. And whenever he would eat his food, E toda vez que eles iam comer comida, na cena, 70 kings were under his table eating the scraps. 70 reis estavam abaixo da mesa comendo as sobras. In Judges, he says, and Adoni-Bezek said, E verse 7, Juízes, ali no verso 7, diz: 70 kings with their thumbs and big toes cut off to use to gather scraps under my table as I have done. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. So God has repaid me. Agora Deus me retribuiu. Then they brought him to Jerusalem, and there he died. E eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. We understand fivefold ministry in this house. Nós entendemos 5 ministérios nessa casa. The pinky is the teacher, O mendinho é um mestre. right? The ring finger is the pastor because he's married to the ministry. O dedo anelar é o pastor porque ele está casado com o ministério. The middle finger has the longest reach, so he's the evangelist. O dedo do meio é o que tem alcance maior, então é o evangelista. The pointer is the prophet, so he points direction. Esse aqui é o que aponta, então ele é o profeta porque aponta a direção. But the thumb Mas o is the dedão apostle. é o apóstolo. Just like the big toe represents the apostle. Assim como o dedão do pé representa o apóstolo também. And there's an attack on the apostolic ministry in today's world. E existe um ataque sobre o ministério apostólico nesse mundo. The thumb is the only finger that allows you to be flexible and to grab hold. O dedão é o único dedo que permite que você que você tenha flexibilidade e agarre as coisas. And the big toe is what causes stability in your walk. E o dedão do pé é o que permite ter estabilidade ao andar. And so when you cut off the thumb, Quando você corta o dedão, the church cannot take hold of its purpose. a igreja não pode tomar posse do seu propósito. When you cut off the big toe, Quando você corta o dedão do pé, the church loses its doctrine of the apostles and the prophets. They cannot walk with a measured step. a igreja perde o ensino dos apóstolos e mestres e não consegue andar na medida certa. And the people become like beggars underneath the table of the enemy. E as pessoas se tornam como mendigos debaixo das mesas. So in the last days, this is what you're going to see. Então nos últimos dias é isso que vocês vão ver. 70 kings represents the 70 elders in the Old Testament, 70 reis representam os 70 anciões no Velho Testamento, which represents spiritual government. que representam o governo espiritual. In the last days, there will be an attack on the apostolic ministry. E nos últimos dias haverá ataque no ministério apostólico. For have you not heard, if you strike the shepherd, the sheep will scatter. Porque você não ouviu que se você atacar o pastor, as ovelhas fugirão? Acts 2:42 Atos 2:22. says they continued steadfastly in the apostles' doctrine. 42, perdão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, And in fellowship and in the breaking of bread and in prayers. e ao partir do pão e às orações. Without the thumbs, there's no spiritual authority. Sem os dedões não há autoridade espiritual. Without the toes, there's no sound doctrine. Sem os dedões do pé não há sã doutrina. We behave like beggars. Nós nos comportamos como pedintes. Think twice before you attack the apostle of this house. Pense 2 vezes antes de atacar o apóstolo dessa casa.
That's the last days. I'm going to give you another little story. Please bear with me. Are you okay? Esses Can I são... continue? Tá tudo bem? Eu posso continuar? Vocês estão bem? Eu quero contar mais uma história. The people were living in a time of compromise As pessoas vivendo num tempo de during the days comprometimento. of Ahab and Jezebel. Durante os dias de Jezabel. And God speaks to Elijah the prophet. Deus fala a Elias, o profeta. He says, I'm going to stop the rain for 3.5 years. Ele disse, eu vou parar a chuva por 3 anos e meio. Because the people were worshiping Baal. Porque as pessoas estão adorando Baal. And Baal was a storm god. E Baal era o Deus da chuva. They depended on him for rain and for their crops. Eles dependiam dele da chuva e para a colheita. But God said, I am Lord. Mas Deus disse, eu sou o And I'm Senhor. going to put the people to make a decision between their God and me. E eu vou colocar o povo numa situação que eles terão que escolher entre o Deus deles e a mim. And for some of you teachers out there, I just want to, maybe you want to write this down real quick and we'll go back to it another day. E para vocês que gostam de anotar, talvez seja bom anotar isso e voltar para essa mesma palavra outro dia. See, for the last days will be just like the days of Jezebel and Ahab. Porque os últimos dias serão assim como os dias de Jezabel. Because the book of Revelation speaks about 3.5 years of tribulation. Porque o livro das Revelações, Apocalipse, fala de mais ou menos 3 anos e meio. Moses and Elijah will show up. Moisés e Elias aparecerão. And for those 3.5 years, they're going to prophesy E por esses 3 judgment. anos e meio, eles vão profetizar justiça. There'll be no rain on the land, just as in the days of old. Não haverá chuva sobre a terra, assim como nos dias passados. But now let's just go back to this story. Agora vamos voltar à história. That's for another time. Isso é para outro dia. He prophesies 3.5 years of drought. Ele profetiza 3 anos e meio de seca. Everything is dying around them for 3.5 years. Tudo em volta deles está morrendo por 3 anos e meio. Even Elijah is affected by his own prophetic word. Até Elias é afetado pela sua própria palavra profética. Listen, just because you give a prophetic word doesn't mean you feel the same consequences as your city. Veja, mesmo se você der uma palavra profética sobre a cidade, não significa que você não sofrerá as consequências. Elijah had to feel what he was prophesying. Elias teve que sentir o que ele estava profetizando. And then the day came when God says, I want you to present yourself to Ahab. E chegou o dia em que Deus disse a ele, você tem que se apresentar diante do rei. Hallelujah. Do rei Acabe. It's all because the people went into adultery with the other gods. E tudo porque o povo entrou em uma doutrina com outros deuses. And so Elijah presents himself. Então Elias se apresenta. And I'm shortening the story for the sake of time. Eu estou encurtando a história por causa do tempo. Ahab sees him, he says, "Oh my enemy, what are you doing here?" Acabe vê ele e diz, ah, meu inimigo, o que você está fazendo aqui? And Ahab says, "I'm here to show the people the difference. E ele diz, eu estou aqui para mostrar ao povo a It's diferença. time for the people to make a decision." É tempo do povo tomar uma decisão. In a culture of compromise, you're going to have to make a decision. Nessa cultura, você precisa tomar uma decisão. Will you serve Baal, Você vai servir Baal or are you going to serve Jehovah? ou servir a Jeová? So he says, "Meet me at the mountain where the sacrifices are made." Então ele diz, me encontre na montanha onde os sacrifícios são feitos. And he takes them up to Carmel. E ele faz muitos irem até lá. 400 prophets 400 profetas of Baal de Baal and Ashtoreth. And Ashtoreth. e Aserá. See, Baal and Ashtoreth, one was the storm god, the other one was the sexual god.
Baal e Aserá. Um é o deus da chuva e o outro é o deus da sexualidade. She was the one where we get homosexuality from. Come from her. Imoralidade sexual vem dela. People's confused identity come from her. Identidade confusa vem dela. Their sexual identity A identidade sexual is perverted through her. é pervertida através dela, de Aserá. And the historians say that they were like a married couple. E a história diz que esses dois deuses eram como um casal casado. And so now, here the prophets of Baal show up. Então agora os profetas de Baal aparecem. They are Mount Carmel. Mount Carmel. Eles estão no Monte Carmelo. And Elijah puts the challenge to them. E Elias lança o desafio a eles. Gather the people. Junte o povo, For today we're going to decide porque hoje vamos decidir whose God is the right one. de quem é o Deus certo. If Baal is God, worship him. Se for Baal, adore a ele. But if God is God, Mas se Deus é Deus, worship him. adore a ele. He says, you know what? E You ele go diz, first. quer saber? Vocês vão primeiro. You put together your sacrifice. Podem arrumar o seu sacrifício. Whichever God answers by fire is God. E qual Deus responder com fogo é o verdadeiro Deus. See, because you need to understand the history of proper worship and sacrifice. Você precisa entender a história do sacrifício certo e da adoração Way certa. from the beginning. Desde o começo. When God taught Adam how to sacrifice, Quando Deus ensinou Adão a como sacrificar, he formed an altar. ele formou um altar. And when he put the lamb on the altar, E quando ele colocou o cordeiro no altar, God would answer the sacrifice with fire. Deus respondia o sacrifício com fogo. That's why Cain and Abel had a problem. É por isso que Caim e Abel tiveram um problema. Because God answers Abel's sacrifice but never Cain's. Porque Deus aceitava os sacrifícios de Abel, mas nunca os de Caim. But now here we have the prophets of Baal putting together their sacrifice. Mas agora nós temos aqui os profetas de Baal arrumando o sacrifício. This is an interesting day. Esse é um dia interessante. There's no water. Não há água. The crops have failed. The crops, the harvest has failed. As colheitas falharam, não tem comida. People are dressing like they haven't washed their clothes, they stink. As pessoas fedem porque elas não têm como lavar roupa. It's an amazing time. É um tempo incrível to put a challenge out. Para fazer um desafio. And so now the prophets of Baal are going for the morning sacrifice. Então agora os profetas de Baal estavam indo ao sacrifício matinal. And they're calling on their God Baal. E eles começam a clamar ao Deus Baal. Nothing's happening. Nada está acontecendo. He's not answering. Ele não está respondendo. And now the afternoon is getting creeped up along the time. E depois que a tarde vai chegando com o tempo, but they know that their God responds to blood. Eles lembram que o Deus deles responde com sangue. So they get out their knives and start cutting themselves and dancing. Então eles tiram suas facas e começam a se cortar e a dançar. They're worshiping. Eles estão adorando. The music is good. A música é boa. Sounds professional. Soa profissional. Like some of our churches. Como algumas das nossas igrejas. Dançando e se cortando. They're dancing and cutting themselves. Dançando e se cortando. Look at us, God! Olhe para nós, Deus! Nah. To the point, até o ponto Elijah está sentando que Elias está sentado e mirando, e olhando. Sorry. And he's looking at them and he starts mocking them. E ele está olhando para eles e começa a tirar sarro deles. Maybe Baal went on vacation. Talvez Baal está de férias. Maybe he's using the bathroom. Talvez ele está usando o banheiro, não consegue sair. He's busy doing something else. Ele está ocupado fazendo outra coisa. He's not listening to you. Ele não está ouvindo vocês. The time is passing. O tempo vai passando.
Just as in the last days, the time will pass. Assim como nos últimos dias o tempo irá passar. When even Jesus says, I desire people who worship me in spirit and in E até truth. Jesus diz que ele deseja aqueles que o adorem em espírito e em verdade. The time is coming when those who worship Baal in our day will falter and will not be able to bring down a make-believe presence anymore, an imitation. Haverá o dia em que aqueles que servem a Baal não vão mais ser capazes de trazer uma adoração falsa. Será apenas uma imitação e isso virá à tona. An imitation of the presence of God. Uma imitação da presença de That Deus. day is coming to an end Esse dia vai acabar. because God will show himself true. Deus vai se mostrar verdadeiramente. And so now, Então agora, the evening sacrifice is about to come. o tempo do sacrifício da tarde começa a chegar. And Elijah says, okay guys, enough of this. E Elias diz, tá bom gente, já chega. My turn. Minha vez. See, Mount Carmel used to be a place of sacrifice to God. Veja, o Monte Carmelo costumava ser um lugar de sacrificar a Deus. But the altar was broken down Mas o altar havia sido quebrado. because people chose to leave sound doctrine Porque as pessoas escolheram deixar a sã doutrina and worship in imitation. e adorar uma imitação. So the altar was broken. Então o altar estava quebrado. The stones to build the altar were scattered. As pedras para formar o altar estavam espalhadas. You don't have to bend, but I need to do this part. There's stones on the ground. As pedras no chão. And in 1 Kings 18, Em 1 Reis 18, 19 through 21, 19 ao 21 diz. Elijah says this. Elias diz isso. Then Elijah said to all the people, Elias disse a todo o povo: come, draw unto me. venham, se aproximem de mim. So all the people came near him, Só todo o povo se aproximou dele. and he repaired the altar. E ele reparou o altar, consertou. There's a reason why there's an attack on apostolic ministry. Existe um motivo pelo qual há ataque no ministério apostólico. Because they know how to repair the altar. É porque eles sabem arrumar o altar. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. Ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. And Elijah took 12 stones, E Elias pegou 12 pedras, according to the number of the tribes of the sons of Jacob. de acordo com o número das tribos dos filhos de Jacó. 12 stones of the son of the overcomer. 12 pedras do filho daquele que venceu. The sons of the overcomer. Os filhos daquele que venceu. 12 stones 12 pedras to be fitted in their proper place. para ser colocadas no seu devido lugar. To whom the word of the Lord had come, saying, Israel shall be your name. A quem a palavra do Senhor veio e disse: Israel deverá ser o seu nome. See, 1 Peter 2:5 says this. 1 Pedro 2:5 diz: You also are living stones, vocês também, como pedras vivas, are being built up to a spiritual house, na edificação de uma casa, a holy priesthood, numa casa espiritual para serem sacerdócio santo, to offer up spiritual sacrifices, oferecendo sacrifícios espirituais acceptable to God, e aceitáveis a Deus, through Jesus Christ. por meio de Jesus Cristo. I'm gonna blow your mind a little here, Eu vou explodir somente um pouco if you aqui, don't mind. se você não se importar. See, Jacob on his deathbed gave prophetic words to all of his sons. Jacó estava no seu leito de morte e liberou palavras proféticas para os seus filhos. The first word he gives is to his oldest son, A primeira palavra que ele dá é para o seu filho mais velho, Reuben. Rúben. Reuben went and took Jacob's concubine and committed adultery in his bed.
It took Jacob's, his father's concubine, and committed adultery. Ele tomou a concubina de seu pai e cometeu adultério. And Jacob tells him, your integrity is flawed. E Jacó disse: a sua integridade está caída. You were supposed to be my right strong arm. Você deveria ser o meu braço forte direito. From this point forward, you will be a weak vessel. Mas daqui em diante você será um vaso ímpio. You will no longer be the head. Você não mais será a cabeça. That's why God saves the people through Joseph and not Reuben. É por isso que Deus escolheu José e não Rúben. Because he lost the right of being the firstborn son. Porque ele perdeu o direito de ser o primeiro. But now, Mas agora, God is restoring Reuben's name. Deus está restaurando o nome de Rúben. His name actually means, behold the son. Nesse dia ele diz: contemplem o filho. Who sees the son? Quem vê o filho It means having vision. significa ter visão. So God is restoring Deus está restaurando the name of Reuben. o nome de Rúben, He's giving back vision to the church. trazendo de volta visão para a igreja. The next son, O the próximo next filho. stone is Simeon, E a próxima pedra é Simeão, which means that who hears and obeys. que significa aquele que ouve e obedece. He's opening up the prophetic ear of the church once again. Ele está abrindo o ouvido profético da igreja mais uma vez. And he's setting it into order. E ele coloca de novo em ordem. Now the next stone, which is a foundation stone, is Levi, Agora a próxima pedra, que é uma pedra fundamental, é Levi, who means joined and to adhere. Joined. que significa aquele que ouve e se junta. He's restoring commitment to the church. Ele está restaurando o comprometimento com a igreja. Faithfulness to the church. Fidelidade da igreja. The next stone is Judah, A próxima pedra é Judá, which means praise. que significa adoração. 4 foundation stones. 4 pedras fundamentais: Vision, visão, the ability to hear, habilidade de ouvir, the ability to commit, habilidade de ser fiel and the ability to praise and bring down heaven. e habilidade de adorar e trazer os céus à terra. Now he puts on those stones Agora ele coloca sobre essas pedras Dan, which means to discern and to have judgment, que significa discernir e ter julgamento, because he's going to restore wisdom and judgment back to the house of porque the ele Lord. vai restaurar de volta a sabedoria e o poder de julgar de volta a casa do Senhor. The next name he says, Naphtali, you have a purpose, E o próximo nome ele diz: Naftali, você tem um propósito, which means wrestlings of God. Wrestling, a luchar. que significa as lutas de Deus, Because God is restoring the porque Deus intercession back into the church. está restaurando a intercessão de volta à igreja. Those who wrestle for the souls of men. Aqueles que lutam pelas almas dos homens. Now next stone is Gad, Agora a próxima pedra é Gade, which means troop or marauding band. Troop, que significa ejército, como a band of warriors. Troop, ser verdadeiro. because God is going to cause people in groups to go and invade the gates of hell and bring people back. Fala sobre unidade e fala sobre pessoas que vão se juntar em grupos e buscar pessoas de volta para a igreja. First level, Primeiro nível, second level, segundo nível. Asher, Asher which means happiness. significa alegria, Because God wants to restore joy back into the house porque of the Deus Lord. quer restaurar a alegria de volta na casa do Senhor. Final level, Último nível. Elijah places Issachar at the Elias top, coloca Isacar dessa vez, because his name means recompense, porque o nome dele significa recompensa. a reward. Recompensa, Because God rewards those who earnestly seek Him, porque a recompensa de Deus é para aqueles que o and He brings buscam. recompense, E ele tem a recompensa, double portion.
uma porção dobrada. He brings recompense. Ele traz recompensa. If you fail, Se você falhar, he buys you back with recompense. Ele te traz de volta com recompensa. Next stone is Zebulun, A última pedra é Zebulon, a próxima, which means a habitation, que significa habitação. a haven for ships. A haven for ships, a port for ships. Portão para ovelhas, curral para ovelhas. And can I tell you, there are going to be people that come in to this house from every tribe, tongue, and nation. For I will bring a people who will stream into the house of the Lord. E eu digo que eu trarei pessoas de todo povo, língua e nação para essa casa, que vão entrar na presença do Senhor. And they're going to find a sanctuary, Eles vão encontrar um santuário, a port of protection. portal de proteção, Because they're going to curral. come in here Porque quando eles entrarem aqui, and they're going to be loaded up with blessing. eles vão ser cheios de bênçãos And they're going to be like merchant ships. e serão como ovelhas. Merchant ships. Merchant. Como ovelhas perdidas. Merchant means to sell. Those who buy and sell. Será como um porto para navios. Because what they have to sell is the love of God. Porque o que eles têm a vender é o amor de Deus. Eles vão navegar no amor de Deus. Come buy and eat, Venha says the e Lord. coma, diz o Senhor. Not with money, Não dinheiro, not with silver and gold, não com ouro e prata, but with my redemptive blood. mas através do meu sangue redentor. Then comes Joseph, Aí então vem José, a stone, uma pedra, which means name means increase. que significa crescimento. Because I'm going to bring increase to Porque the eu trarei house. crescimento à casa de Deus. And finally, the son of the right hand, Benjamin. E finalmente, o filho da mão direita, Benjamim. Because God restores the whole tribe. Porque Deus restaura a tribo inteira. We're not done yet. Não acabamos ainda. He just finished repairing the altar. Então ele acabou de arrumar o altar. Now you have a picture of the spiritual meaning. Agora você tem uma imagem do significado espiritual. Because every stone represents something that God wants to do in your life and in mine. Porque cada pedra representa algo que o Senhor quer fazer na sua e na minha vida. But Elijah's not done. Mas Elias ainda não acabou. He says, dig a pit around the altar. Ele diz: cave um poço ao redor do altar. Dig a pit around the altar. Cave um poço ao redor do altar. And fill it up with water. E encha com água. You got to imagine. Você tem que imaginar. They're in a drought. Era uma seca. They're in a famine. Eles tinham fome. He says, give me 4 large jars of water. Ele diz, me dê 4 grandes jarros de água. Pots filled with water. Potes cheios de água. Think about it. You have a man he's looking at that water. He's going, Pensa, você vê tem homens ali olhando para a água e ficando, I'm thirsty. eu tô com sede. Women can't even do their makeup. As mulheres nem podiam fazer maquiagem. They're crying and their mascara is coming out because they're thirsty too and they can't have any. Elas choravam e o rímel caía porque elas também não podiam beber água. Listen, they were so hungry they were eating their own babies. Escute, eles tinham tanta fome que eles estavam comendo os próprios bebês. They were eating the promise of the next generation Eles estavam comendo a promessa da próxima geração. because they were in famine. Porque eles estavam passando fome. So he says, fill up 4 pots of water. Então ele diz, encha com 4 grandes potes de água. I don't know where they found the pots of water, but I know they came and they poured it out around. Eu não sei onde eles acharam um pote de água, mas eles vieram e colocaram todo em volta. First he takes the lamb and the cow and the bull and he puts it on top of the altar. Então ele pega o touro, o sacrifício e coloca em cima do altar. Pour the water on the bull and let it flow into the trench. E diz,
derrame a água sobre o touro e deixe descer sobre o sacrifício, sobre o altar. And then they do that. E ele faz isso, eles fazem isso. And he says, do it again. E ele diz, faz de novo. And they go, are you serious? Eles ficam, tá falando sério? That's more than a month worth of wages. Isso é mais do que um mês de água. Okay, we'll do it again. Tá bom, vamos fazer de novo. Pouring it out. E colocam mais uma vez. And it flows on the bull and around the trench. E cai sobre o sacrifício e enche o fosso. Someone's really thirsty about this time. Dessa vez alguém já estava com muita sede. And he says, do it one more time. E ele diz, faz mais uma vez. And they pour the water out a third time. E eles jogam a água uma terceira vez. 3 levels of stone. 3 níveis de pedra. One for the Father. Um para o Pai. The second for the Son. O segundo para o Filho. The third for the Holy O Spirit. terceiro para o Espírito Santo. 3 levels of water. 3 níveis de água. One for the Father. Um para o Pai. One for the Son. Um para o Filho. One for the Holy Spirit. Um para o Espírito Santo. The altar's repaired. O altar está consertado. The sacrifice is ready. O sacrifício está pronto. He says, God, he's looking at his sundial. E ele diz, ele está olhando para o seu relógio de sol. They didn't have Apple Watch back then. Eles não tinham Apple Watch naquela época. He has a big stone like a clock on his chest. Ele tem uma grande pedra como um relogião no pescoço. I think Elijah was a little bit into hip hop. E eu acho que Elias era meio voltado ao hip hop. He's looking at his sundial, Ele está olhando para o relógio, looking at the sun coming down. vendo o sol se pondo. He says, yeah, it's time. E ele diz, é a hora. This is the Kairos moment. Esse é o momento Kairos. If God, you're God. Se Deus é Deus. If God, you are God. Se Deus, você é Deus. Answer! Responda! Fuego! Fogo! Licked up everything. Lambeu tudo. The bull O touro and the water. e a água. And the stones that were put together are cemented together. E as pedras que haviam sido colocadas juntas foram cimentadas juntas. Because God is calling a restored house to walk in unity. Porque Deus está chamando uma casa restaurada para andar em unidade. Put together by the fire of God. Juntas pelo fogo de Deus. He's building his house. Que está construindo a sua Out casa. of every tongue, tribe, and nation. De todo povo, língua e nação. A house of living stone. Uma casa de pedras vivas. That one comes to next to the other and fire comes out. Eles vão chegar um perto do outro e fogo sairá. The warmth of his love is infectious. O seu amor é quase infeccioso. We've been talking about a lot of water, so I need a drink. Estamos falando de muita água, preciso tomar água também. One question for you. Uma pergunta para vocês. What was the actual sacrifice? Qual foi o sacrifício, na verdade? Was it the bull Foi o touro or was it the water? ou a água? Can I submit to you that the actual sacrifice Posso dizer a vocês que o real sacrifício was not the bull? não era o touro, o animal. The bull represented what we need to do on a daily basis. O touro representa aquilo que a gente precisa fazer diariamente, como básico. For the scripture says, pick up your cross daily and follow me. Porque a escritura diz, pegue a sua cruz diariamente e me siga. The bull represents who you are on a daily basis. O touro significa quem você é, basicamente. But the water, Mas a água,
is because they gave out of what they needed the most. É porque eles deram aquilo que eles mais precisavam. They didn't need the bull. Eles não precisavam do touro. There were plenty of bulls. Eles tinham muitos touros. They might have looked a little skinny, Até devia parecer um pouquinho magro o but touro. what they needed most was water. Mas o que eles mais precisavam They era needed água. living water. Água viva. They needed water that sustains the soul. Água que sustenta a They needed alma. water that sustains the spirit. Precisavam de água que sustenta o espírito. And so when God saw the water, Então quando Deus viu a água, that's the sacrifice I want. esse é o sacrifício que eu quero. Because the sacrifices of God are a pure and contrite heart. Porque os sacrifícios ao Senhor vêm de um coração puro e contrito. That's why the scriptures teaches, Então, como mestre das Escrituras, offer up your bodies as a living sacrifice. ergam seus corpos como sacrifício vivo. Do not conform, Não se this conformem world. com esse mundo, but with the washing of the water of the word. mas se lavem com a água da palavra. Then you can know the good, the pleasing, and perfect will of God. Então vocês conhecerão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. So how will you stand in this season? Então como você ficará nessa estação? Will you offer the bulls of Baal, or will you offer the water of a living sacrifice? Você vai oferecer os touros de Baal ou a água de sacrifício vivo? Because God is calling you to raise your game. Deus está te chamando para elevar o jogo. He's calling you to stand apart from this generation. Ele está te chamando para se destacar nessa geração. While others will compromise, Enquanto outros não vão se will you be comprometer, found faithful in the house of the Lord? você será encontrado fiel na casa do Senhor. Can we stand? Podemos ficar em pé?